Olá! Então, o governo pretende taxar em 12% os livros, ou seja, as grandes editoras terão de traçar estratégias para sobreviver, mas eu já não diria o mesmo com relação às pequenas editoras, os pequenos escritores, esses sofrerão um baque gigantesco, além dos leitores, né? Os leitores também terão a sua parcela nesse bolo, que é uma parcela bem terrível, porque 12% a mais representa um valor assim extremamente é, complexo. Eu acredito que o que já estava ruim pode piorar, porque nós brasileiros não temos o hábito de ler muito, até porque os livros também são caros no Brasil. A média dos livros é em torno de R$ 30, ou seja, R$ 30 para cima. É lógico que você vai encontrar algumas literaturas, algumas de péssimas, mas você vai encontrar com valores mais baixos, mas a média é de R$ 30. E os livros são caros, são caríssimos, na verdade, no Brasil. E você taxando ainda mais em 12%, ou seja, um imposto que é, ele vem aí no bojo dessa reforma tributária, e isso vai onerar extremamente no bolso das pessoas, né? E Paulo Guedes, aquele mesmo ministro que disse que as pessoas eram 20 milhões de pessoas que precisavam do auxílio emergencial, e ficou boquiaberto quando descobriu que eram mais de 60 milhões de pessoas. Então ele não entende ou não está sabendo muito bem as pautas da pasta que ele comanda. Mas então ele disse que os livros devem ser taxados porque é um artigo de luxo, ou seja, que pessoas ricas é que consomem livros. E eu digo novamente, ele desconhece a realidade do Brasil, porque os ricos não consomem tantos livros, eles não leem tanto quanto as classes é, B, C, D e E, por exemplo, né? Mas a C e a D consomem bastante, ou seja, não são pessoas ricas, são pessoas dessas classes que estão consumindo bastante livro, e isso é preocupante, porque quando eu vejo alguém se preocupando demais com os livros, eu tenho uma, assim, eu sou obrigado a meditar no que a gente já viu com relação a questões ideológicas. Ou seja, o governo disse que para as pessoas mais pobres, eles darão os livros. Ou seja, nós vamos ler, ou as pessoas mais pobres irão ler livros que serão distribuídos por eles, ou seja, livros confeccionados, editados por eles. Significa que isso é de fato algum tipo de cerceamento do direito de escolher o que pode consumir ou não com relação a livros e outras coisas. Isso a gente já viu desde tempos imemoriais, que os livros são motivo de destruição de diversas formas. A biblioteca de Alexandria, que foi destruída por ordem da igreja, ou seja, um bispo da igreja, diversos outros. Nós tivemos isso na Sérvia, nós tivemos isso em 1933, quando Hitler mandou queimar livros, né? Então queimava-se todos os livros, apenas aqueles que defendiam a sua ideologia que permaneciam. Então e no Egito foram queimados livros, o próprio Gutenberg, a Bíblia de Gutenberg foi queimada, diversos outros livros foram queimados por diversos regimes durante a história do mundo. Então, diversos outros regimes nos países árabes, na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, ou seja, a queima de livros é uma questão ideológica, porque se você pretende colocar no mercado apenas aqueles livros que são fabricados pelo seu regime, pelo seu governo, tem algo muito estranho aí, né? Então, assim, a ideia de taxar os livros em 12% e também distribuir livro para as pessoas mais pobres realmente tem um fundo ideológico e político extremamente preocupante, e as pessoas devem se atentar para isso. Isso é uma violação terrível, isso é um crime, inclusive,
taxar o livro em mais 12% para impedir que as pessoas tenham acesso à informação e que possam ter o pensamento crítico, aquele tão famoso pensamento crítico que a gente diz que as pessoas devem ter para poder discernir entre o que é certo ou não, o que é bom ou não, o que é correto ou não. Então é isso. Valeu, muito obrigado.